nós vamos realizar então ensaio de impacto nos materiais termoplásticos. Os materiais a serem ensaiados serão os materiais que a gente usa em aula. Os polietilenos de alta e baixa densidade, o polipropileno, o polimetilmetraquilato, que é o PMMA, e o policarbonato. As condições que nós vamos submeter ao ensaio de impacto serão duas condições em que nós vamos avaliar o comportamento desses materiais quando solicitados ao impacto. O material a ser ensaiado, eles terão duas condições. O corpo de prova padrão, né? Esse corpo de prova padrão, que são usinados aqui, são injetados por nós, e esse corpo de prova padrão, porém com a presença do entalhe. Nós vamos então avaliar a influência do entalhe na resistência ao impacto desses materiais. Ok? Então, uma primeira condição será essa: temperatura ambiente, porém com a presença ou não do entalhe, e qual é o comportamento desses materiais quando submetidos ao ensaio de impacto. Depois de uma outra situação, nós vamos fazer também o ensaio de impacto em baixa temperatura, para ver qual o comportamento dos materiais submetidos a baixa temperatura. Qual é esta baixa temperatura? Menos 70 graus, numa solução que nós conseguimos aqui de gelo seco com álcool, e nós estamos aqui com os materiais já condicionados no meio, controlado por um termômetro e um indicador que está registrando que está menos 76 graus negativos. Então, uma outra condição será avaliar a influência da temperatura, ou seja, da baixa temperatura na resistência ao impacto desses materiais. O equipamento a ser utilizado é esse equipamento aqui, uma máquina de ensaios de impacto, tá? Onde consta de um pêndulo que vai partir de uma altura inicial, transmitindo ao corpo de prova, neste caso, nesta configuração, 5,4 joules de energia. O corpo de prova é colocado na base, tá? E ao colocar na base, este pêndulo vai transmitir para ele 5,4 de energia. Ele vai resistir a essa energia que o pêndulo vai transmitir a ele. Resistindo a essa energia, fraturando ou não, nós vamos registrar a energia absorvida pelo corpo de prova, parte dessa energia que o pêndulo transmitiu. O corpo de prova, o pêndulo parte de uma altura padrão, que nós vamos colocar agora. Nesta altura inicial, se eu deixar ele em queda livre, ele tende a zero, porque nada absorve a energia dele. Nós vamos mostrar isso. Da altura inicial que ele parte, a altura final será a mesma, porque nada absorveu a energia dele. Vamos ver isso. Vejam, da altura inicial a final, apenas algum atrito que deu 0,1% de energia absorvida, que é praticamente desconsiderado, uma vez que nada absorveu a energia do corpo de prova. Agora, para a gente saber qual é a energia absorvida pelo corpo de prova, nós vamos realizar então um ensaio de... O corpo de prova é colocado numa base, esta será a base de apoio, ele é biapoiado, e o pêndulo desce e transmite a ele a energia que ele desce com 5,4 de energia. A ideia aqui é romper o material. Se não houver ruptura, a gente vai acabar registrando uma energia, mas nós vamos indicar que não houve a ruptura. Então a gente não tem a certeza se esse corpo de prova absorveria mais energia, e nós não sabemos a energia exatamente, uma vez que ele não rompeu, ele passa pelo vão do apoio, dos dois apoios que tem aqui no nosso ensaio. Ok? Então nós vamos fazer isso. Inicialmente nós vamos fazer os corpos de prova sem impacto, sem entalhe, e vamos ver como ele se comporta. Depois nós vamos ver o comportamento com entalhe. Nós vamos obedecer uma sequência de materiais, inicialmente polietileno de baixa densidade. Ele é colocado aqui. Tá? Colocado aqui, nós fechamos por segurança e soltamos o nosso ensaio. Esse display vai registrar a energia absorvida. Nós vamos soltar então. Soltou. Aqui o corpo de prova. Não houve ruptura. O pêndulo com a energia transmitida arrastou o corpo de prova por entre o vão da nossa base de apoio. Então nós não consideraríamos esse ensaio como válido, uma vez que não houve a ruptura. Então nós vamos apenas citar que não houve ruptura neste caso do polietileno de baixa densidade, sem entalhe. Agora voltamos à posição inicial.
e vamos dar a sequência nos ensaios. Vamos agora então, sem entalhe ainda, o polietileno de alta densidade. Veja o aspecto. Ele fez um arco, mas não houve a ruptura. Como nós dissemos anteriormente, o pêndulo arrastou o corpo de prova por entre o vão da base de apoio. Não houve ruptura também no polietileno de alta densidade. O próximo a ser ensaiado, o polipropileno, sem entalhe. Vamos colocar aqui. Houve um ligeiro embranquecimento na região de entalhe, mas também não houve a ruptura do polipropileno sem entalhe. Agora nós vamos participar do polimetilmetraquilato, o acrílico, sem entalhe também, e nós vamos submeter ele ao ensaio de impacto. Vamos lá então. Como vocês puderam ver, houve uma ruptura total do corpo de prova. Nós vamos aqui pegar, e ele estilhaçou uma fratura de aspecto frágil e muitos estilhaços do corpo de prova. Por quê? Ele mesmo sendo frágil, ele não tinha uma orientação de fratura. Ele rompeu de forma frágil e vários estilhaços porque ele estava sem entalhe, ok? Mas ele rompeu de uma forma frágil. Uma vez rompido, a gente pega o valor de ruptura deste material, né? E este corpo de prova rompeu com uma energia absorvida de 20,57% de 5,4 que nós transmitimos a ele. O último da série sem entalhe é o policarbonato. Nós vamos colocar aqui e vamos também realizar. Também não houve ruptura, houve um arraste também do pêndulo que levou o corpo de prova por entre o vão da base de apoio. Não houve ruptura. Então, o que nós concluímos aqui, que nessa primeira fase de sem entalhe, é que apenas o polimetilmetraquilato, ou seja, o acrílico, é que houve a ruptura quando submetido a ensaio sem entalhe. Então, ele se comportou de uma forma frágil nesta condição aqui, sem entalhe. Ok? Na segunda fase agora nós vamos submeter esses mesmos corpos de prova, porém com um concentrador de tensão que a gente chama entalhe tipo V. Este entalhe tem 2 milímetros de profundidade, com ângulo de 45 graus, e no fim do entalhe um raiozinho de 0,25 milímetros, né, que a gente chama de concentrador de tensão. A nossa ideia é ver se ele rompe justamente neste entalhe. Como é que fazemos para posicionar? Porque este corpo de prova, o pêndulo tem que bater exatamente nas costas do entalhe, perfeitamente alinhado com as costas do entalhe. Então nós vamos posicionar ele na base, e nós temos aqui uma haste que guia e centraliza o nosso corpo de prova. Esta haste metálica a gente introduz bem no entalhe, isso centraliza o nosso corpo de prova. Ele está perfeitamente centralizado. Depois eu tiro a haste metálica e nosso corpo de prova fica centralizado. Então nós vamos realizar então um polietileno de baixa densidade com entalhe. Vamos ver como ele se comporta. Houve um pequeno arqueamento, porém também não houve ruptura no corpo de prova, mesmo com entalhe. Então o entalhe feito não foi suficiente para promover a ruptura do polietileno de baixa densidade. Dando sequência, vamos para o polietileno de alta densidade, também com entalhe. Mesmo posicionamento, a haste guia para se posicionar no centro e realizamos o ensaio.
Como vimos, houve a ruptura total do corpo de prova, concluindo então que o polietileno de alta densidade é sensível ao entalhe na temperatura ambiente. Houve a ruptura total do corpo de prova e a energia absorvida por ele foi uma energia baixíssima em relação ao que o pêndulo transmitiu, de 4,82% da energia transmitida de 5,4 Joule. Agora o polipropileno também, com o entalhe, vamos ver como ele se comporta. Lembrando que não houve ruptura quando ensaiado a ele sem impacto, sem entalhe. Aí, também sensível ao entalhe, o polipropileno, que não havia rompido sem entalhe, e com entalhe houve uma ruptura total. Notem que também o concentrador de tensão induz a fratura bem no centro do corpo de prova. Próximo ensaio, o polimetímetro aquilátero, como nós vimos anteriormente, mesmo sem entalhe, ele rompeu de forma frágil, estilhaçou bastante, e agora nós vamos então fazer o ensaio ele com entalhe. Como visto, ele rompeu também de forma frágil, porém, como nós comentamos anteriormente, o concentrador de tensão, o entalhe, induz a fratura bem no centro do corpo de prova, por isso que não houve o estilhaçamento deste corpo de prova. Ele estava com um grande concentrador de tensão e vemos que sequer houve deformação, porque nós conseguimos até montá-lo novamente. Agora o ensaio, com entalhe, é um policarbonato, que não rompeu sem entalhe. Vamos ver como ele se comporta com esse entalhe, que a gente sempre chama de concentrador de tensão. Houve a ruptura, também de uma forma, vamos dizer assim, frágil, e ele rompeu também quando induzido a um concentrador de tensão. Então vejam que nós podemos observar a influência do entalhe foi sensível em quase todos os materiais, menos no polietileno de baixa densidade, mas nos outros materiais o entalhe foi sensível na questão de energia absorvida. Todos foram levados à ruptura. Então esses foram nossos ensaios na temperatura ambiente, com a influência de com e sem entalhe nos materiais. Agora, na segunda etapa, nós vamos fazer então os copos de provas submetidos a baixa temperatura, menos 70 graus. E esse menos 70 graus, aproximadamente 70, está com 75 aproximado, nós vamos fazer no corpo de prova sem entalhe. Nós não vai haver a presença do entalhe, apenas a presença da temperatura. Okay? Antes que nós comecemos o ensaio, eu vou condicionar a base de apoio para que ela não venha roubar temperatura do material, que o material não venha ganhar temperatura. Então nós lançamos mão do gelo seco e fazemos o condicionamento das bases . Também do outro lado. Para que o corpo de prova, quando entrar em contato com a base de apoio, ele não venha ganhar temperatura. A gente tenta fazer o ensaio na menor temperatura possível que nós nos propomos a fazer, que é de menos 70 graus.
Então está em jogo sendo colocado para a gente condicionar a nossa base de apoio, tentando fazer com que o nosso ensaio seja o mais fiel possível na temperatura proposta, que é de menos 70 graus. Então vamos partir para o nosso ensaio. Numa segunda fase, nós vamos realizar os ensaios a baixa temperatura. Nós estamos a baixa temperatura, menos 70 graus, o meio aqui o material está submetido é uma solução de gelo seco com álcool e nós conseguimos a menos 70 graus. Na sequência proposta de polietileno de baixa densidade, alta densidade, polipropileno, polimetiletraquilato, que é o acrílico, e o policarbonato. Né? Lembrando que nós temos, os materiais estão sem entalhe, nós vamos só avaliar a influência da temperatura, da baixa temperatura, e eu tenho 5 segundos para realizar o ensaio, saindo do meio até o ensaio propriamente dito, efetivamente realizado. Então nós vamos tentar agora o polietileno de baixa densidade, então vamos lá. Então o polietileno de baixa densidade, sem entalhe submetido a baixa temperatura também, não houve ruptura. Ele suportou a baixa temperatura que ele foi submetido sem haver ruptura. Então a influência da temperatura deste material não é sensível. Numa sequência agora nós vamos polietileno de alta densidade. Polietileno de alta densidade, também submetido a menos 70 graus. Os copos de prova, como nós lembramos, sempre estão sem entalhes. Vamos lá então, deixa eu posicionar o pêndulo e buscar o copo de prova que está no meio. Então o transporte do meio para o ensaio. Deixa o professor. Mostrando que também a temperatura não foi sensível à ruptura quando o material foi submetido, uma vez que ele está sem entalhe. Então, a presença de temperatura não mostrou nenhuma influência na resistência ao impacto deste material. Cadê o PP? Isso aqui. Numa sequência agora, o polipropileno, que vai ser ensaiado, também sem entalhe, a baixa temperatura. Vamos então, deixa eu subir o pêndulo e buscar o material a ser ensaiado. Polipropileno, ensaiando. Então vejam, o polipropileno ele se rompeu de forma frágil a menos 70 graus, né, sem orientação, sem nenhum concentrador de tensão. Além de romper, ele estilhaçou, mostrando que ele é muito sensível à temperatura, à baixa temperatura que foi submetido. Na montagem do copo de prova nós vemos que falta material que ele estilhaçou. Na próxima fase agora, nós vamos o polimetilmetraquilato, policarbonato, na verdade polimetilmetraquilato, que é o acrílico, também submetido a baixa temperatura, e ele está sem entalhe. Vamos lá, nós vimos que anteriormente nas duas condições houve ruptura. Quando estava sem entalhe na temperatura ambiente, ele rompeu de forma frágil, porém estilhaçou bastante. Com entalhe na temperatura ambiente, ele também se comportou de forma frágil, mas com a sua fratura direcionada bem onde estava o entalhe. E agora também, a menos 70 graus, nós vamos observar o comportamento deste material. Nós podemos ver que também houve a ruptura de forma frágil, e como nós não temos um orientador, um concentrador de tensão, ele rompeu e estilhaçou alguns pedaços também, mas ele se comportou de uma forma bastante frágil.
Agora o policarbonato. Como visto, não houve ruptura, se comportou de uma forma bastante resistente ao impacto, não houve ruptura deste material, mostrando que a temperatura não foi determinante na resistência ao impacto deste material. Não houve ruptura, este material rompeu apenas na condição com entalhe. Sem entalhe na temperatura ambiente e sem entalhe a menos 70, ele não houve a ruptura. Para finalizarmos a nossa série de ensaios, nós vamos mostrar para vocês uma borracha. Borracha é um material de extrema dutilidade, um material bastante flexível, como mostramos aqui, nós acabamos de tirar do meio, ela se mostra bastante flexível. Nós vamos mostrar agora qual o comportamento desta borracha quando submetido também a baixa temperatura. Nós temos outras borrachas acondicionadas aqui no nosso meio e nós vamos mostrar como é que ela se comporta a baixa temperatura, ok? Então vamos lá. Podemos ver, também a borracha se mostrou sensível à temperatura, recuperando rapidamente a sua propriedade, né, de borracha, mas quando submetida a baixa temperatura se mostrou bastante sensível à temperatura e houve a ruptura. Agora, o que vai ser? Nós temos aqui um display onde mostra os resultados dos ensaios realizados. Então nós vamos partir para cá um display de Taut, onde nós temos aqui uma sequência numérica de todos os ensaios realizados, onde nós temos aqui as dimensões do corpo de prova, a energia absorvida percentualmente, a energia absorvida em kJ por metro quadrado e a energia em joule. Tá? Então nós consideramos que quando vemos que esses valores de energia absorvida estão em vermelho, é porque ou está na capacidade inferior do pêndulo ou na capacidade superior. Estes valores em vermelho indicam que deveríamos mudar a capacidade do nosso pêndulo de impacto. Essas verdes são as capacidades aceitáveis. Tá? Então, estes 85% diz que nós estamos muito na capacidade do pêndulo, nós deveríamos colocar um pêndulo de maior capacidade. Este valor em vermelho, que está 0,1%, indica que nós devemos colocar um pêndulo de menor capacidade para que o ensaio fosse realmente válido. Lembrando que nós temos a possibilidade de fazer ensaios Sharp, como foi realizado, com um pêndulo de 1 joule, que nós temos aí 5,4 joules e 21 joules, bastando que a gente façamos a mudança do pêndulo, para que nós possamos ter os ensaios válidos, não passando da capacidade inferior e superior do pêndulo a ser utilizado. Bom, nós acabamos de realizar o ensaio de impacto que vocês viram nas diversas temperaturas, usando um pêndulo de 5,4, que foi este pêndulo que nós usamos aqui, capacidade de transmitir ao corpo de prova 5,4 joules de energia. Mas como foi comentado ao mostrar os resultados no display, nós mostramos que alguns romperam, alguns se comportaram na capacidade mínima do pêndulo e outros na capacidade máxima do pêndulo. Se o pêndulo estiver na sua capacidade mínima, nós temos a possibilidade de baixar a capacidade deste ensaio, usando este outro pêndulo que transmite ao corpo de prova 1 joule de energia. Então, materiais que têm baixa absorção de energia, nós podemos fazer com um pêndulo de 1 joule. Agora, se o material tiver alta absorção de energia, que chega quase na capacidade total do nosso pêndulo de 5,4, ou até mesmo pare com o pêndulo por conta de que resiste muito, nós temos a possibilidade de mudar a configuração do nosso ensaio e colocar um pêndulo que transmite ao corpo de prova 21 joules de energia. Isso para ensaio Sharp. Então nós temos 3 possibilidades de pêndulo de capacidade de transmissão de energia: 1 joule, 5,4 joules e 21 joules. Estas são as nossas possibilidades de configuração para o ensaio Sharp. Uma outra possibilidade que nós temos nesse nosso equipamento é mudar a configuração dele e mudarmos o tipo de ensaio.
Nós mostramos para vocês aqui, realizamos alguns ensaios nos materiais, com o ensaio Sharpie, onde ele é biapoiado. Nós estamos aqui com o corpo de prova, onde tem o entalhe no meio, tá? Então, ó, ele tem o entalhe e ele é biapoiado. E nós mostramos para vocês o comportamento deles quando realizados esses ensaios no tipo Sharpie. E também mostramos as variações de pendulares, que nós conseguimos de 1, 5,4 e 21 joules de energia. Se mesmo assim o corpo de prova não romper, nós temos que lançar mão de um outro ensaio visando a ruptura do material, uma vez que o ensaio só é válido quando há a ruptura do material. Uma outra possibilidade que nós temos para que haja a ruptura do material é mudarmos o tipo de ensaio. E nós temos aqui a possibilidade de mudar e fazer um ensaio tipo ISOD. De que consiste isso? A mudança do pêndulo. Nós temos aqui um pêndulo ISOD de 5,4 joules de energia, que está aqui, que também é colocado no equipamento, e a mudança do dispositivo de ensaio. Nós vemos aqui que o ensaio Sharpie, ele é biapoiado, com o entalhe aqui biapoiado. E esse aqui, a diferença é, nós temos um ensaio mais severo, onde o corpo de prova também tem o seu entalhe, mas o entalhe é colocado, o corpo de prova é colocado em pé, preso. Nós vimos que o ensaio Sharpie ele é biapoiado, aqui ele é preso, onde tem uma seleção aqui, uma lâmina que guia o nosso entalhe, então essa lâmina vai guiar o entalhe. Então veja que nós temos o ensaio preso, não tem como o corpo de prova ser arrastado pelo pêndulo, não tem como ele sair da base de apoio, uma vez que ele está engastado. E o pêndulo vem lançado da altura inicial e realiza o ensaio, dando impacto na frente do entalhe a ser realizado, visando a sua ruptura. Esta é uma condição mais severa de ensaio que nós temos aqui, lembrando também que nós temos a variação de pêndulo de transmissão de energia também de 5,4, 1 e 21 joule para transmitir para o ensaio ISOD.